conclusão de curso do Leandro Arantes Pereira Rufini, do Matheus Bertoldo Zikoski, deve ser esse formato, Matheus Henrique Alves Ribeiro. Vitor Henrique Alves Ribeiro. Bom, o trabalho deles é projeto de automação de uma obrazônica tipo roda de borracha, né? Esse equipamento foi um equipamento que foi construído inicialmente pelo professor Osimar, e eles fizeram então a automação. Depois da defesa a gente vai visualizar o funcionamento. Então eu fui o orientador e o professor Osimar foi o orientador. Então vamos passar a palavra para vocês fazerem a apresentação. Acho que depois da apresentação, eu acho que eu deixo a banca decidir se querem fazer a arguição primeiro ou a demonstração primeiro, né? Que a gente tem que trocar de sala, né? Senão a gente pode fazer a arguição no local, que é mais bacana, inclusive. Né? Sem problema. Certo? Então, ok. Boa sorte na apresentação. Mais ou menos uns 30 minutos. Ok. Podemos começar? Ok. Boa noite. A gente está demonstrando o trabalho de diplomação de curso superior em tecnologia e mecatrônica industrial, automação de um abrasômetro tipo roda de borracha. O orientador professor Marcelo Zibetti, o orientador professor Osimar Maranhão, e os alunos, como já foi apresentado, Leandro, Matheus e Vitor. O sumário, como a gente vai mostrar a apresentação, seria aqui abrasômetro tipo roda de borracha, objetivos, automação, metodologia. Daí a gente dividiu a metodologia em 3 partes: em eletrônica, mecânica, programação, resultados e considerações finais. Por favor. Abrasômetro tipo roda de borracha. O que seria um abrasômetro tipo roda de borracha? Seria de um disco de metal revestido com borracha, onde nós temos uma amostra que vai ser nós temos uma amostra e grãos de areia que vai retirar material dessa amostra. Nisso a gente tem uma carga que vai pressionar essa amostra contra a roda de borracha. Esse aqui é o modelo da ASTM G65. Esse é o modelo que a norma pede. O primeiro abrasômetro tipo roda de borracha foi apresentado por Horvath em 1948. Para que serve isso aí? Testes qualitativos para especificar desgaste de material, para determinar se o material vai ser melhor ou não para uma determinada aplicação. Pode passar, por favor. Aqui está a máquina, a foto da máquina, da imagem da máquina, como a norma pede, a roda de borracha, que aqui tem um peso morto que não está aparecendo bem na foto aqui, e aqui fica o porta-amostra, o funil com areia aqui para desgastar isso aqui. Essa máquina foi original, foi um trabalho de conclusão de curso do pessoal de engenharia e mecânica, o Guilherme Barattieri, Cleverton Frantin e Michael Moleta. Essa máquina, ela é de operação manual, completamente manual. Você precisa colocar a mão lá. Por favor. Aqui está o desenho original da máquina. Como vocês podem ver, aqui em cima a gente tem uma chapa de acrílico que o pessoal colocou para visualização, e nas laterais a gente tem chapa metálica, e aqui está o peso morto conforme mostra a imagem lá, bonitinho. É isso aqui que a norma pede. Objetivos gerados. Geral seria automatizar o processo do abrasômetro tipo roda de borracha. Específico, controlar forças aplicadas à peça, controlar o tempo de processo. Aquisição de dados seria força normal, força tangencial, e a decomposição das duas a gente vai fazer o atrito. Impressão de resultados com gráficos. O que a gente quer é que os dados do ensaio, que a gente consiga aproveitar isso de uma forma melhor. Por favor. Aqui está a automação. Só para dizer que esse aqui é um modelo que o pessoal da USP tem, USP tem. O nosso projeto foi meio que orientado nessa seguinte maneira, mas apresentam diferenças bem grotescas. A célula de carga, como vocês podem ver, é um aparato muito pequenininho nesse aparelho aqui, do Villabon e de Sinatora. Esse é o instrumental. E a gente tem uma outra célula de carga aqui, muito pequena. Por favor.
central ia ser feito por um computador, teria uma placa de aquisição de dados, uma Data Acquisition, que seria utilizada para fazer entrada e saída de dados. Então, com ela, a gente iria controlar um drive de motor de passo para um motor de passo. O motor de passo seria usado para avanço e recuo do carro que vai estar empurrando a peça e aplicando a força. A gente também está controlando o inversor de frequência. O inversor de frequência ele vai controlar o motor de corrente alternada. Esse motor ele é usado na roda de borracha, ele que vai girar a roda em 200 RPM, que é uma especificação da norma, para fazer o desgaste. A gente teria um retorno dessa rotação com o encoder, para ter um controle dessa rotação. Também teríamos entrada de dados por amplificadores das células de carga, porque a gente precisa amplificar o sinal antes para conseguir medir com uma placa de aquisição. A gente também teria optoacoplador para acionar uma válvula solenoide, foi a nossa ideia original, para começar a queda de grãos. E também uma barreira óptica para analisar se está realmente a queda de grãos realmente está ocorrendo. À medida que a gente foi realizando o projeto, a gente acabou chegando num esquema final. E muitas coisas a gente decidiu não colocar no projeto. O que acabou ficando? A gente continua tendo as células de carga, porque a gente precisa fazer a aquisição das forças. Elas continuam indo para o amplificador e indo para um Arduino. O que acontece? Não temos mais uma placa de controle, uma placa de aquisição. A gente está usando o Arduino e o controle central agora está sendo feito por ele, não mais pelo computador através de uma placa de aquisição. A gente está usando agora sensores indutivos para fim de curso do movimento do carrinho. Como os sensores utilizam 12 volts e o nosso circuito utiliza 5 volts, sinais TTL, a gente precisou usar divisores de tensão para pegar esse sinal. A gente continua usando o computador com o LabVIEW para supervisionar o sistema, tendo comunicação com a Arduino. A gente fez o controle do motor de passo através de um driver e uma ponte de transistor para etapa de potência para poder acionar os motores. O inversor de frequência continua sendo usado para acionar o motor de corrente alternada, mas estamos utilizando uma placa de relés para acionar o inversor. Como pode ver na imagem aqui, a gente tem toda a eletrônica do projeto. Em cima a gente tem a caixa de controle, onde estão os nossos circuitos, com os cabos ligando aos motores e ao inversor e também as células. Nessa caixa temos o inversor de frequência e a rede elétrica ligada aqui. E embaixo a gente tem a fonte de alimentação, uma fonte de computador ATX para alimentar os circuitos da caixa de controle. A eletrônica vai estar dividida em 4 partes. Nós temos os sensores, que são as células de carga para aquisição das forças, sensores indutivos de fim de curso, e atuadores, que são o motor de passo e o motor de corrente alternada para a roda de borracha e o motor de passo e o avanço do carrinho. E também temos equipamentos comprados prontos, né? No caso, o computador ele já é no laboratório, nós estamos utilizando para trabalhar com o LabVIEW, Arduino, que é a placa de controle, e o inversor de frequência. E os circuitos desenvolvidos são a placa de amplificadores para as células de carga, divisor de tensão para os sensores indutivos, driver para o motor de passo, ponte de transistores também, e a placa de relés para o inversor de frequência. Aqui nós temos o esquemático da eletrônica, os amplificadores com ganho alto para permitir a leitura do sinal, e os divisores de tensão para passar o sinal do sensor para o circuito controlador. O esquemático do driver com motor de passo, que a gente consegue controlar então o sentido e a velocidade de rotação. E também a etapa de potência, que é o que a gente vai ligar nos motores para poder acionar eles. E a placa de relés. Utilizamos a placa de relés para acionar o inversor porque a gente está utilizando um esquema que a própria VEG está falando de usar um sistema manual, mas para simular esse acionamento manual a gente está usando os relés. O Matheus vai falar um pouco da mecânica. Aqui, nessa figura, a gente tem a representação da ideia inicial do projeto. Seria um carro, onde a gente estaria movendo com o motor de passo
ligado diretamente num fuso e teria duas guias para auxiliar a movimentação. E nesses casos a gente teria buchas de Teflon que facilitariam esse deslocamento. O fuso, como vocês podem ver aqui, ele é um fuso trapezoidal com um diâmetro de 20, passos de 2 e ele foi fabricado segundo essa norma aqui. Aqui a gente tem a concepção final do projeto, que seria a adição de uma redução de polias e correia. O porquê isso? Porque o motor de passo acoplado diretamente no eixo não forneceria a força adequada que a gente precisava para um ensaio. Com isso, a gente obteve um excelente controle do sistema e a gente substituiu a guia por uma guia linear retificada e utilizamos rolamentos lineares que facilitam a movimentação. Foi colocado também uma capa de proteção dos fusos do fuso e das guias, por causa que o ambiente lá tem bastante poeira e aí acabaria danificando o nosso sistema. E aqui a gente adicionou os pés de nivelamento e um ajuste, né, nessa mesa aqui tem um ajuste de alinhamento com a roda. Tudo isso para que a gente consiga atingir uma marca que é exigida pela norma ASTM G65. Aqui a gente tem uma versão final, um modelado da máquina, seria a roda de borracha e o nosso mecanismo. A gente adicionou o funil de metal, a válvula, trocamos aqui em cima, colocamos duas chapas em regiões onde poderiam sofrer esforço mecânico, porque às vezes alguém coloca alguma amostra ali em cima, então se fosse acrílico ela não resistiria muito. Próximo. Aqui a gente tem uma foto do nosso projeto, onde vocês podem ver o pé de nivelamento, a proteção do fuso e da guia. Aí aqui a gente tem a célula normal, que a gente comentamos bastante na apresentação, e aqui a célula tangencial. A roda de borracha, como vocês podem ver nessa foto aqui, nessa figura, o ambiente fica bastante sujo. E aqui nessa outra a gente tem o jogo de redução, né? O motor, a estrutura que segura o motor, e as duas folhas de cor. Vou falar também sobre a programação. Nós dividimos em duas partes: os sistemas de supervisão e controle e de comando, que seria trabalhar no LabVIEW, e também no Arduino, que faz a parte do controle central da máquina. Então, no Arduino a gente tem todo o controle da máquina, etapa de controle de força aplicada e comunicação com o LabVIEW. E no LabVIEW temos a comunicação também com o Arduino e aquisição de dados, impressão de relatório em planilhas e comandos por parte do operador. Vamos abrir lá o software. Eu vou falar sobre a IHM, a interface homem-máquina. Esse aqui é a nossa interface homem-máquina, projetada no LabVIEW. Aqui, ali em cima, a gente está vendo a porta de comunicação. É ali onde a gente vai selecionar, uma vez o nosso sistema conectado ao PC, a gente seleciona a porta de comunicação, apertaria o botão de iniciar o processo, né? Logo, o nosso sistema já iria começar como ele iria começar a comunicar, ele já iria começar a plotar gráficos nos nossos displays aqui. Vamos lá para a execução. Abra aqui a execução. Aqui seria toda a área de processo do abrazômetro. Aqui seria o botão de iniciar o processo, uma vez que a gente já setou a questão do set point, que a norma pede. A norma pede que eu possa ter ensaios variados com força e tempo variado também, de 5 a 30 minutos, dependendo do ensaio que eu quiser. Eu tenho o botão ali em cima, salvar planilha. Eu consigo iniciar, avançar o carro e recuar o carro no início do processo e em estado de emergência. E eu tenho um botão que liga e desliga o inversor de frequência. Agora a gente vai para a aba de calibração. A calibração é feita, ela é feita através de peso padrão, que são dois pesos, um de 5 e um de 10 quilos,
que são colocados tanto na célula normal quanto na tangencial. Nós temos também, podemos fazer a calibração, uma calibração hoje e salvar essa calibração, ou simplesmente somente buscar essa calibração. A gente daí tem a questão da aba de debug, que é somente para os desenvolvedores, que é para ver se, se tem algum sensor acionado e se tem, em que estado ocorreu um erro ou em que estado que está isso aqui. É esse aqui. Então, essa foi a parte do LabVIEW e também temos a parte do Arduino. O que é o Arduino? O Arduino está sendo utilizado no controle e ele é uma plataforma open source de protótipo de eletrônica. Ele, no caso dessa placa, ele é baseado na arquitetura de um microcontrolador AVR, ele possui um chip microcontrolador ali dentro, ATmega 328, e a sua programação é feita com uma linguagem própria, é baseada em While, mas é muito parecida com a linguagem C, que facilitou a programação dela. Tem porta de entrada e saída, analógico e comunicação também. Comunicação serial via porta USB. Então, o que foi feito? Foi feita uma comunicação, né, serial com o LabVIEW. É uma comunicação síncrona, ou seja, o Arduino ele manda uma mensagem contendo os dados da máquina. O LabVIEW ele recebe essa mensagem e envia uma outra com os comandos. E fica fazendo essa troca sem parar. Então, no caso, o Arduino ele recebe comandos do computador pelo LabVIEW, o operador ele vai enviar comandos, avançar a máquina, iniciar o processo, fazer o set point para colocar uma carga de equivalente a 13 kg, 10 kg, também pode mandar. E o LabVIEW ele envia dados justamente de comando. A operação da máquina ela foi programada em esquema de máquina de estados. Então o que acontece? A gente tem vários estados diferentes e cada estado ele faz alguma tarefa diferente. Por exemplo, quando a gente liga a máquina, a gente está no estado de standby. Ele está esperando alguns comandos, como avançar a máquina, acionar o inversor de frequência para testes, fazer a calibração também. Apertar o botão para iniciar o processo, por exemplo, a gente vai começar o processo, então ele vai para o estado de starting, que é iniciando. Nesse estado, a gente está avançando o carrinho com uma peça para a roda de borracha, até encostar ela para preparar o processo. Apertando mais, nesse estado, terminando isso, ele vai ficar esperando mais uma vez eu apertar o botão para iniciar o processo. O que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que começar a liberação da queda de grãos no processo e acionar também o inversor de frequência para a roda de borracha começar a girar. Após isso, eu aperto o botão de novo e ele vai entrar no estado de working. Nesse estado, a tarefa principal é enviar os dados para o LabVIEW, contendo a força normal, a força tangencial, sendo aplicada ao corpo de prova, e também controlar a força para ficar no set point. Nesse estado, ele acaba quando dá o tempo que o operador selecionou o LabVIEW. Passando nisso, ele entra no estado finishing. O que acontece nesse estado? A máquina para o processo e começa a afastar a peça. E nesse estado pode ser desligado o inversor de frequência e a queda de grãos para parar já. O estado finishing é quando a máquina para, então ele está com tudo pronto e pode ser feita a impressão do relatório no Excel. Também tem um estado de emergência que pode ser acionado a qualquer momento para segurança do operador ou caso tenha acontecido alguma coisa errada no processo. Uma outra parte importante também que tivemos foi com um problema que tivemos nas células de carga, que foi ruído. Então a gente teve que eliminar isso de forma digital, usando um filtro digital passo abaixo. Foi feita a média de amostras, 200 no nosso caso, a gente conseguiu eliminar grande parte dos ruídos que estavam tendo. E também teve a calibração. O esquema da calibração ele foi possível justamente pela resposta linear que a célula de carga tem com relação ao peso. Como pode ser visto, se eu aplicar 5 kg na célula de carga, ele vai ter uma resposta de aproximadamente 2 mV de saída. Se eu aplicar 10 kg, ele vai ter uma resposta de aproximadamente 3 mV. E vai tendo essa proporção. Então essa linearidade permite a gente criar uma equação para que a qualquer sinal a gente consiga saber qual que é o peso que está sendo aplicado. E a calibração, como o Guilherme já disse, a gente está usando 5 e 10 kg padrão para
mais cálculos. Bom, aqui a gente tem o resultado da nossa automação. Seria o gráfico da célula normal, ele é constante 130 newtons, e a célula tangencial, que seria a força de atrito. Para a gente obter o coeficiente de atrito, a gente divide a tangencial pela normal, e aí gera o gráfico do coeficiente de atrito. Aqui a gente tem duas imagens mostrando a marca nas amostras. E essa marca, ela está de acordo com a norma ASTM G65, que foi a norma em que a máquina foi baseada. Conclusões. A automação foi realizada com sucesso, porque a gente obteve os gráficos necessários para o operador trabalhar com os dados. Aquisição de dados, geração de relatório, precisão na aplicação da força e a confiabilidade do sistema. Sugestões de trabalhos futuros. Sistema de lubrificação das guias, que hoje a lubrificação das guias você deve retirar as proteções e aí fazer a lubrificação e colocar novamente a proteção. Segurança do operador, que seria você fazer com que a máquina funcionasse apenas quando as portas estivessem fechadas. E a facilidade de operação seria melhorar o supervisório, pondo uma imagem da roda de borracha, colocando quais seriam as células a célula normal, a célula tangencial, e seria isso. Bacana, apresentação. Deixa eu perguntar aqui, a banca prefere visualizar o funcionamento do equipamento antes de começar a animação? Acho que não sei, inclusive eu acho que a gente pode executar diretamente as ideias que eles tiveram lá no equipamento diretamente. Já está tudo pronto, né? Tá pronto, já está tudo ligado. Beleza, então pessoal, vamos transferir o